Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada, no céu, escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta simples, mas profunda. Como vocês se sentem quando alguém questiona a sinceridade de sua fé? Quando alguém olha para suas práticas religiosas e tradições e as julga sem compreender sua verdadeira essência? Tenho certeza de que muitos de nós já experimentaram essa situação desconfortável. Nas leituras de hoje, encontramos uma mensagem poderosa e relevante para esses momentos. Na primeira leitura, do livro dos Reis, vemos o rei Salomão dedicando o templo de Jerusalém. Ele clama ao céu, reconhecendo a grandeza de Deus e pedindo a bênção sobre aquele lugar sagrado. Salomão compreende a importância de um espaço físico para a adoração, mas também sabe que a verdadeira essência da fé vai além das paredes do templo. No Evangelho segundo Marcos, encontramos Jesus confrontando os fariseus e os escribas, que questionavam os discípulos sobre a observância das tradições religiosas. Jesus os repreende, citando as palavras do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele os lembra de que a verdadeira religiosidade está enraizada no coração e na intenção, não apenas em rituais externos.
essas passagens nos desafiam a refletir sobre a autenticidade de nossa fé. Elas nos convidam a olhar para além das práticas religiosas externas e a examinar nossos corações. Pois é lá que Deus deseja habitar, moldar e transformar. Imaginem uma casa magnífica, com paredes imponentes e uma arquitetura impressionante. Por fora, ela pode parecer grandiosa e impecável, mas o que realmente importa é o que acontece dentro daqueles muros. Se as divisões estiverem vazias, sem amor, compaixão e generosidade, a casa perde seu verdadeiro propósito. Da mesma forma, nossa fé não pode se limitar a rituais vazios ou a uma simples observância externa das tradições religiosas. Não podemos nos contentar em honrar a Deus apenas com nossos lábios, enquanto nossos corações permanecem distantes. Deus deseja uma relação profunda e íntima conosco, que transcende a aparência externa e se manifesta em nossas ações e atitudes diárias. Quando Jesus confronta os fariseus e os escribas, ele está nos lembrando que a verdadeira religião é uma questão do coração. Não se trata apenas de cumprir regras e regulamentos, mas de amar a Deus e ao próximo de todo o coração, mente e alma. É sobre viver em conformidade com a vontade de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Mas como isso se aplica a nós, hoje? Como podemos viver essa autenticidade de fé em nossos tempos modernos, quando somos bombardeados por tantas distrações e influências? Queridos irmãos e irmãs, a resposta está na busca constante por uma relação pessoal com Deus. É através da oração, da leitura da Palavra de Deus e da participação nos sacramentos que podemos fortalecer essa relação. É através do silêncio interior e da escuta atenta que podemos discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Além disso, a autenticidade de nossa fé também se manifesta em nossas ações diárias. Como cristãos, somos chamados a viver o amor, a misericórdia e a justiça em todas as situações. Somos chamados a ser luz e sal no mundo, a levar esperança e consolo aos que estão ao nosso redor. Imaginem uma pequena vela acesa em uma sala escura. Mesmo sendo pequena, sua luz é capaz de iluminar o ambiente e dissipar as trevas. Da mesma forma, quando vivemos nossa fé com autenticidade, mesmo que sejamos apenas uma pessoa em meio a uma sociedade secularizada, nossa luz pode fazer a diferença. O mundo em que vivemos precisa desesperadamente dessa autenticidade de fé. Ele clama por testemunhas corajosas que reflitam a luz de Cristo em suas palavras e ações. E nós, como membros da Igreja, somos chamados a ser essas testemunhas. Queridos irmãos e irmãs, eu os convido a refletir sobre a forma como vivemos nossa fé. Será que estamos sendo autênticos em nossa adoração a Deus? Será que nossa fé transcende as paredes da igreja e se estende às nossas vidas cotidianas? Vejam, a autenticidade de nossa fé não é apenas uma questão de salvação pessoal, mas também de impacto no mundo ao nosso redor. Quando vivemos nossa fé com autenticidade, somos capazes de tocar vidas, inspirar mudanças e trazer esperança a um mundo desesperado. Lembrem-se das palavras de Jesus aos fariseus e escribas: nada do que de fora entra no homem pode manchá-lo, mas o que sai do homem, isso é que o mancha. Ele nos lembra que é o que sai de nossos corações que revela verdadeiramente nossa fé e caráter. Portanto, irmãos e irmãs, desafio cada um de vocês a se examinar profundamente. Façam uma pausa e perguntem a si mesmos: minha vida está em harmonia com os ensinamentos de Cristo? Minhas palavras e ações refletem a autenticidade de minha fé? Se houver áreas em sua vida que precisam ser corrigidas, não se desesperem. Lembrem-se de que Deus é misericordioso e está sempre pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Ele nos convida a buscar a conversão diária, a permitir que Ele molde e transforme nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, como comunidade de fé, vamos nos apoiar mutuamente nessa jornada de autenticidade. Vamos incentivar uns aos outros a crescer em nossa relação com Deus, a buscar a verdadeira conversão de coração e a viver uma vida de amor e serviço ao próximo. E aqueles que ainda estão buscando uma conexão mais profunda com a fé católica,
eu os convido a explorar, a questionar e a se abrir para a ação do Espírito Santo em suas vidas. Deus está sempre pronto para receber aqueles que se aproximam com sinceridade de coração. Queridos irmãos e irmãs, que nesta semana sejamos desafiados a viver nossa fé com autenticidade e integridade. Que possamos ser luzes brilhantes em um mundo escuro e sedento de esperança. Que nossas palavras e ações reflitam o amor e a misericórdia de Cristo. E assim, com confiança em nossa fé e com a graça de Deus, possamos transformar nossas vidas, nossas comunidades e nosso mundo para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e nos guie em nossa jornada de autenticidade e santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.